Está preparada aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém.
sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Vamos cantar a Ele? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia, a paz do Senhor Jesus, querida igreja wesleyana do Maracanã. Feliz Páscoa para você, feliz Jesus para você. Que alegria estar aí na sua casa nessa noite tão especial. Eu quero ler com você um texto da palavra do Senhor que está em Tito, capítulo 2, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor, Tito 2, 11: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado a boas obras. Nós estamos aqui por causa da entrega voluntária e apaixonada de Jesus. Eu quero te lembrar que hoje é domingo, domingo de ressurreição, domingo de uma nova vida com Cristo. Nós temos vivido muitas sextas-feiras da paixão, mas também de dor, de morte, de angústia, de aflição. Nós temos vivido muitos sábados de solidão, de angústias, de incertezas, mas hoje é domingo.
E na vida daquele que recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, sempre é domingo da ressurreição. E assim como nós acabamos de cantar, não há o que temer no amanhã, porque Jesus Cristo vive. Por isso, aquilo que te amedronta já foi vencido na cruz do Calvário. A enfermidade que assola a humanidade já foi levada na cruz do Calvário sobre Jesus Cristo em nosso lugar. Por isso nós podemos cantar uma nova vida, por isso nós podemos celebrar esta verdade. Jesus Cristo vive, não há o que temer, não há o que nos preocupar com o amanhã, porque Jesus Cristo é o alfa e o ômega, Ele é o princípio, o fim e o nosso para sempre. Se a sua vida está nas mãos dEle, não há o que temer. Então, mais uma vez eu digo para você, feliz Páscoa, feliz Jesus Cristo vivo. Quero orar por você. Eu tenho certeza que você tem muito o que agradecer a Deus aí ao redor da sua família. Eu espero que vocês todos estejam bem, que vocês tenham tido um dia especial na presença de Jesus. E eu quero orar junto com você. Embora nós não estejamos juntos pessoalmente, eu me alegro porque nós somos uma família e eu particularmente me alegro de estar aqui na nossa igreja a qual meu irmão, pastor Lucas, é pastor aqui. E hoje nós vamos ter a honra de ministrar juntos. Em breve meu irmão vai estar lá com a gente, né? Então eu quero orar junto com você, junto com a sua família. Amém? Você pode fechar aí os seus olhos e começar a dizer palavras de gratidão a Jesus. Ah, Senhor, Tu és bom. Como é bom poder descansar no Teu amor. Como é bom saber que o dia amanheceu e nós temos a quem recorrer. Podemos ir ao túmulo e ele está vazio, Jesus, porque procuram dentre os mortos aquele que está vivo. Jesus Cristo venceu a morte. Ó morte, aonde está a tua vitória? O meu Jesus ressuscitou. Por isso, Senhor, nós celebramos a Ti nessa hora, Senhor. Declaramos, ó Deus, o quanto nós Te amamos. Declaramos, ó Deus, que aqueles que esperam no Senhor não estão esperando por circunstâncias, estão esperando pela bendita e gloriosa volta do Senhor Jesus. E nós estamos aqui anunciando isso, Senhor, com as nossas vidas, com o nosso coração, ó Deus. A Ti a honra e a Ti a glória. Obrigada, Senhor, porque a graça do Senhor se manifestou salvadora a todos os homens. O Senhor se entregou por nós a fim de nos santificar e nos separar para Ti, para que fôssemos Teus. Por isso eu e a minha igreja, Senhor, eu junto com os meus irmãos declaro, nós somos Teus. A Ti a glória sempre, Jesus. E um dia voltarás do céu pra nos buscar.
ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Ele és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ele ressuscitou. A morte não te segurou. Ó morte, onde está a tua vitória? Porque procuram dentre os mortos, porque procuram dentre os mortos. Ele ressuscitou, ele ressuscitou, está sentado à direita do Pai, aleluia. Oh, glória a Deus. Ele morreu a nossa morte para que vivêssemos sua vida e reinássemos com Ele, aleluia. Todo poder está nas mãos do Senhor. Quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. E então, visto que vocês ressuscitaram com Cristo Jesus, não busquemos mais as coisas terrenas, mas busquemos as coisas do alto, aonde Jesus Cristo está assentado à direita de Deus. Ele ressuscitou. Toda a nossa espera, toda a nossa expectativa tem que ser redirecionada, queridos, nesse tempo. Tire os seus olhos daquilo que é transitório, tire os seus olhos daquilo que é circunstancial, porque tudo isso passa, mas a glória do Senhor é eterna. O reino do Senhor é eterno. O reino do Senhor não tem fim, o seu trono está estabelecido para sempre. Ah, Jesus, cantamos para ti, Senhor. Cantamos ao Cordeiro Santo de Deus que está vivo. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia.
Cordeiro venceu. Você pode dizer isso? Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo 14, nos traz uma realidade a respeito do que é oferta. Uma vez eu ouvi algo que falou muito ao meu coração, uma verdade bíblica, que nos diz que Deus, Ele nunca pede de nós algo que Ele não tenha dado para nós. Ele nunca exige de nós algo que Ele não tenha dado condição de nós darmos, ou que Ele já não tenha feito antes por nós. Em Hebreus capítulo 10, versículo 14 diz: porque mediante essa única oferta, que oferta é essa? Quando Jesus se entrega por nós na cruz do Calvário, mediante essa única oferta, Ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Toda vez que você dedica ao Senhor a sua vida, o seu coração, a sua família, a sua história, os seus sonhos, os seus projetos, as suas ofertas, os seus dízimos, você está cumprindo, você está caminhando dentro da direção daquilo que Deus um dia fez por nós. E quando nós chegamos nessa época do ano em que nós nos lembramos na Páscoa do sacrifício de Jesus, e quando nós olhamos para este texto, o autor aos Hebreus é um povo que estava tão acostumado com a prática de ofertas, com a prática de dízimos, com a prática de cumprir rituais cristãos, não, rituais judeus, rituais dentro daquela religião. Ele estava passando para aqueles um princípio, através daquela oferta, na cruz do Calvário. Jesus, ele estava santificando aqueles que se entregaram, aqueles que entregaram a vida deles para viver a vida que Jesus tinha. Quando você entrega a sua oferta, quando você devolve o seu dízimo ao Senhor, você também está, como essa palavra diz, tornando perfeito as suas finanças, a sua família, a sua vida com Deus. Você está tornando perfeita a sua caminhada com Deus, porque você está entregando tudo, e inclusive a sua vida financeira. Tem aí na sua tela as informações para que você possa ofertar ao Senhor através dos meios eletrônicos. Está aí o QR Code do nosso PicPay, está aí as informações da conta bancária, o Pix dessa conta bancária, para que você possa entregar a sua oferta, para que você possa devolver o seu dízimo, para que você possa, assim como Jesus deu o exemplo, dar o seu melhor, para que você, a sua família, os seus sonhos, os seus projetos, a sua vida seja aperfeiçoada, vidas sejam abençoadas através daquilo que Deus tem dado para você. Não deixe de cultuar a Deus também através das suas finanças. Que Deus o abençoe. Vamos continuar adorando o Senhor. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu.
Amém. A paz do Senhor, querida igreja. É uma alegria poder estar com você, mesmo que seja apenas online. Mas graças a Deus pela tecnologia que nos proporciona em momentos tão difíceis como esse que nós temos vivido, poder estar juntos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 15. Nós vamos ler lá o finalzinho deste capítulo e depois vamos entrar no capítulo 16. Então Marcos capítulo 15, a partir do versículo 42, e depois nós vamos no capítulo 16 até o versículo 6. Hoje é um dia especial, a Páscoa sempre é um momento especial para os cristãos, é um momento onde nós lembramos de maneira única o sacrifício de Cristo Jesus por nós na cruz do Calvário, que nos trouxe vida, que nos trouxe esperança, que nos trouxe alegria. E no Evangelho de Marcos, capítulo 15, você vai acompanhar comigo aí a partir do versículo 42, diz o seguinte: tudo isso aconteceu na sexta-feira, o dia da preparação, antes do sábado. Ao entardecer, José de Arimateia foi corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. José era um membro respeitado do conselho dos líderes do povo e esperava a chegada do reino de Deus. Surpreso com o fato de Jesus já estar morto, Pilatos chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que ele havia morrido. O oficial confirmou que Jesus estava morto e Pilatos disse a José que podia levar o corpo. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo de Jesus da cruz, envolveu-o no lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha. Então, rolou uma grande pedra na entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, viram onde o corpo de Jesus tinha sido sepultado. Capítulo 16, versículo 1. Ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco, sentado do lado direito. Ficaram assustadas, mas ele disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Mantenha sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Senhor, nós precisamos ouvir a sua voz. É um dia especial, é um final de semana especial, é uma noite especial, em que nós estamos aqui diante da Tua presença para sermos ministrados pela Sua palavra. Pedimos, ó Deus, que nada nem ninguém roube a nossa atenção, que nada nem ninguém roube, ó Pai, a nossa dedicação deste tempo especial a Ti. Que nós possamos estar atentos, que nós possamos, ó Pai, estar alertas, e que nós, ó Pai, estejamos com os nossos olhos, com os nossos ouvidos espirituais abertos e com o nosso coração preparado para receber a semente da sua palavra para as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus, amém. Eu tenho um convite para te fazer hoje, eu tenho um convite para te fazer através desta mensagem, e este convite é para que você viva no domingo de Páscoa. Como assim, pastor? Nós estamos no domingo de Páscoa, nós estamos vivendo este dia, sim, é verdade. Mas quando nós paramos para analisar um pouco da cronologia, das últimas horas e daqueles momentos, aqueles dias, nós percebemos que haviam pessoas que estavam vivendo no domingo, mas presos na sexta-feira. Vivendo no domingo, mas presos no sábado. Vivendo no domingo, mas presos em um momento do domingo antes de perceberem que Jesus havia ressuscitado. E tudo isso faz parte de uma má compreensão do que a Páscoa realmente precisa significar. Inclusive o nome Páscoa, eu não sei se você sabe, mas ele significa passagem.
Ele significa um período, um momento, uma realidade em que algo está passando, algo está deixando de ser o que era e está se tornando algo novo, algo especial. É como se fosse um ritual. E isso nós vemos de maneira muito clara no livro de Êxodo, lá, principalmente no capítulo 12, quando nós chegamos à última praga que todos nós sabemos, que era a morte dos primogênitos, em que a ordem de Deus para o povo de Israel foi o seguinte: olha, as famílias devem se reunir, devem estar preparadas para qualquer momento sair, porque estarão sendo libertas da escravidão do Egito, e elas devem se reunir em família, matar o cordeiro pascual, o cordeiro da passagem, o cordeiro que vai livrar o povo da morte dos primogênitos, e devem pegar o sangue desses animais e passar nos umbrais das portas. Porque quando o anjo da morte passasse por aquele lugar, passasse por aquela nação e passasse aonde os israelitas estivessem, ele não entraria naquelas casas e ele não mataria os primogênitos. Então nós vemos várias realidades da passagem. O povo era escravo e estava passando para um momento de liberdade. As pessoas estavam ali naquela nação vivendo as 10 pragas e chegaram na última, quando aquela realidade dos primogênitos serem mortos iria ser a última praga, e então o anjo da morte passa pela casa dos israelitas e não morre os primogênitos, porque eles obedeceram aquilo que Deus havia falado. E então cria-se ali um momento marcante para o povo de Israel. E eles deveriam comemorar todos os anos a Páscoa, porque eles se lembrariam que eles eram escravos e se tornaram livres, que estavam condenados à morte dos primogênitos, mas nenhum primogênito morreu, porque eles obedeceram a Deus. Isso é Páscoa. Então todos os anos, eles se lembravam de tudo que havia acontecido. E chegamos até Jesus. Jesus, ele vive o seu ministério de maneira intensa. Ele caminha junto com os seus discípulos e com mais uma multidão, aonde ele estava, ia junto, caminhava junto com ele, ia atrás, vivia os milagres, eram curados, comiam dos pães e dos peixes multiplicados. E eles estavam naquele processo, naquela transição, naquele momento em que todas as expectativas deles estavam voltadas para um homem que aparentemente seria aquele grande Messias que eles estavam esperando. E ao longo de todo esse período, Jesus estava avisando: olha, é necessário que eu morra. Olha, vai chegar o dia em que eu vou morrer. E olha, vai ser bom que eu morra. Inclusive ele fala isso: vai ser bom que eu morra, porque quando eu morrer, virá o Consolador. Mas chegamos à sexta-feira. Chegamos ao primeiro desses 3 dias que foi marcante. E eles estavam naquela última ceia, uma ceia especial, uma ceia que abriria a Páscoa para os judeus. E eles estão, obviamente, lembrando de forma cronológica tudo que havia passado. Era o natural do povo de Israel. E esse é o nosso natural também. Quando nós estamos vivendo um processo nas nossas vidas, em alguns momentos nós paramos para pensar: como que nós chegamos até aqui? Como que chegamos até aqui no casamento, na criação dos filhos, na profissão, nos estudos, nos sonhos e projetos? Como nós chegamos até aqui quando acontece um problema? Quando, por exemplo, nós batemos o carro? Como que nós chegamos até aqui? Aonde que nós erramos? Qual foi a atitude que nós tomamos errado? Onde nós não prestamos atenção? Ou foi o erro de outra pessoa? Isso é natural. Nós começamos a analisar aonde que nós erramos. Qual foi o processo até aqui? E eu quero que você pense nessa noite: como você chegou até aqui? De que forma que você chegou até aqui na sua vida, no seu casamento, na sua família, no seu relacionamento com Deus? Porque depois de nós entendermos como nós chegamos até aqui, nós começamos a nos dar conta, nós começamos a perceber em qual dia nós estamos vivendo. Em que momento nós estamos na Páscoa das nossas vidas?
Porque a Páscoa precisa simbolizar uma passagem para um novo estágio, para um novo momento, para uma evolução, para uma libertação, para uma transformação. Mas infelizmente tem pessoas que ainda estão presas nos dias antes do domingo da ressurreição. Em qual dia você está hoje? As pessoas que param para analisar como chegaram até aqui, e entendem qual foi o processo, entendem quais foram os passos que tomaram, entendem quais foram os erros que cometeram, entendem quais foram as situações que trouxeram elas até aqui. Eu espero que você esteja pensando dessa forma agora. Essas pessoas, elas precisam entender, nós precisamos entender que Deus, Ele espera que nós vivemos o domingo e não a sexta-feira. Mas algumas pessoas estão presas na sexta-feira e essa é a primeira realidade que eu quero falar com você hoje. Será que você ainda está na sexta-feira de Páscoa? Pastor, qual é o problema de estar na sexta-feira de Páscoa? Porque a sexta-feira, ela foi marcada por coisas interessantes. Se você vai para a história de Cristo antes da morte dele, a sexta-feira, ela começa de uma maneira linda. A sexta-feira, ela começa com comunhão. Quando você folheia a sua Bíblia aí, algumas páginas antes, no capítulo 14, você vê que a sexta-feira, ela começa com um momento de comunhão. É a última ceia. Eles estavam juntos, Jesus, os seus discípulos, estavam compartilhando da última refeição. Jesus sabia que era a última, os discípulos não, então era um momento de comunhão, era um momento aparentemente de alegria. A sexta-feira começa muito bem. Mas começam a vir indícios de que aquela sexta-feira ela traria problemas. Porque logo após um momento de aparente comunhão, Jesus começa a falar: olha, alguém vai me trair. E esse alguém que vai me trair é quem está comendo comigo no meu prato. Os discípulos, eles começam a acusar: não, Senhor, não sou eu. O outro fala: não, não sou eu. Não, não sou eu. Mas Jesus já havia dito: há traição aqui. A sexta-feira da comunhão, ela é marcada por uma atitude de traição, de um homem que caminhou com Jesus por 3 anos e meio. Que se alguém de fora olhasse para aquele grupo, jamais iria imaginar que seria possível alguém traí-lo dali. Mas nós conhecemos a história. Judas, o homem que cuidava das finanças, o homem que foi escolhido para uma função além de seguir Jesus. Então talvez para alguns de fora até era tido como alguém da maior confiança de Jesus, porque normalmente o que nós fazemos, quem vai cuidar do dinheiro? Quem é da maior confiança, quem nós conhecemos, quem nós sabemos que não vai ter problema com isso. Então provavelmente para a maioria das pessoas, Judas era o da maior confiança. Mas Jesus diz: alguém vai me trair. E sabe por que a traição ela acontece? Porque só é possível trair alguém que eu estou perto. Nós nunca nos sentimos traídos por alguém que não caminha junto conosco. Nós nunca nos sentimos traídos por alguém que não tem a nossa confiança, que nós não entregamos alguma coisa de valor, que nós não dedicamos tempo, que nós não dedicamos atenção, que nós não dedicamos cuidado. Porque essas pessoas que não estão próximas de nós, elas podem até nos chatear, elas podem até nos entristecer, mas nós nunca vamos falar: olha, fulano me traiu. Porque nós não confiamos nela. Nós só nos sentimos traídos por alguém que caminha próximo de nós. E quem nos trai é porque não estava preocupado ou interessado no nosso bem. Essa é uma outra característica da sexta-feira da comunhão que gerou traição. Era porque aqueles homens, e eu posso dizer de uma maneira triste, que provavelmente todos eles só estavam com Jesus por interesses próprios. E talvez Judas tenha sido a maior prova, aquele que realmente personificou essa realidade. Ele cuidava do dinheiro, ele já tirava dinheiro que não era dele,
ele vende Jesus por 30 moedas de prata, ele entrega Jesus para aqueles que estavam perseguindo, porque ele apenas tinha interesses próprios. Não adianta nada nós chegarmos na presença de Jesus, aquele que nos cura, que nos liberta, que nos transforma, que abre portas de emprego, que muda a nossa história, se esse for apenas o nosso intuito. Porque nós vamos ter um momento de comunhão, nós vamos chegar na sexta-feira da paixão, nós vamos caminhar com Ele até ali, mas na hora que realmente nós precisarmos demonstrar o nosso amor, a nossa dedicação, o nosso compromisso, provavelmente nós iremos traí-lo e sair da presença dEle. E o pior disso é que muitas pessoas, elas invertem o jogo. Elas acham que quem está traindo elas é Jesus. Ah, mas Ele não multiplicou o pão na minha vida. Ele não mudou a história da minha família. Ele não me deu isso, aquilo outro. Ele não me trouxe a cura. Sabe por quê? Porque estão procurando uma comunhão que apenas traga os seus próprios interesses. Ou seja, uma sexta-feira da comunhão que gera traição. E toda traição gera morte. Judas trai e morre espiritualmente e morre fisicamente. Pedro nega Jesus algumas horas depois e vê a sua esperança morrendo e vê a sua vida espiritual morrendo. Depois ele precisa ser resgatado de uma maneira especial por Jesus, porque ele estava vivendo uma comunhão interessada nos seus próprios interesses. Jesus vai para os últimos momentos de oração e leva alguns discípulos com ele e pede para que aqueles discípulos orassem junto com ele. Isso nós vemos em Marcos 14:37. E quando ele volta, o que acontece? Eles estão dormindo, interessados apenas em uma comunhão que gerasse algo de bom para eles. Dormem, perdem aquilo de especial que Deus tinha para eles. Uma sexta-feira de uma comunhão vazia que gera traição e morte. Em que dia você está vivendo? Se você tem vivido uma vida espiritual, uma vida cristã, uma vida de evangélico, apenas porque Deus pode fazer alguma coisa por você, está na hora de você entender que quem tem que fazer alguma coisa de verdade somos nós em relação àquilo que Deus já fez por nós. Ele já entregou o seu próprio filho, ele já viveu a sexta-feira, ele já viveu o sábado, ele já viveu o domingo, ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele nos oferece vida e vida em abundância, ele nos oferece liberdade de verdade, ele nos oferece cura, mas não apenas a cura das nossas enfermidades físicas, mas a cura de uma mentalidade mundana, de uma mentalidade limitada que fica apenas restrita às coisas que o mundo pode nos oferecer e nos mostra um mundo diferente, nos mostra uma expectativa de mundo real, mas se nós estamos apenas preocupados com aquilo que nós podemos ter, continuamos presos em uma sexta-feira de uma comunhão falida, traição e morte. Qual o dia que você tem vivido? Mas sabe o que é lindo? Quando a Páscoa alcança as nossas vidas, quando a passagem que Cristo faz na nossa história nos alcança, nós somos transportados de uma sexta-feira de traição e de morte para um domingo onde há vida, onde há mudança, onde há esperança, onde há uma nova história. Então hoje é o dia de você sair da sexta-feira e começar a viver o domingo de Páscoa, a passagem de vida e vida eterna e vida abundante, vida verdadeira que Jesus tem para você. Saia da sexta e viva o domingo de Páscoa na sua história. Amém? A segunda realidade que eu quero compartilhar com você nessa noite, neste dia, é que muitas pessoas, elas já não estão mais presas na sexta-feira, mas elas estão presas no sábado.
E sabe por que o sábado também é um problema? Já começa que você nem tem uma descrição do que aconteceu no sábado. Eu não sei se você percebeu, mas no final do capítulo 15, no versículo 47, traz os últimos momentos da sexta-feira. E no capítulo 16, no versículo 1, traz os primeiros momentos do domingo. Há um hiato de tempo, há um intervalo que nem mesmo a Bíblia retrata. Sabe por quê? Porque a lei dos judeus dizia que o sábado era um sábado sagrado de descanso. Eles podiam ter passado pela semana que fosse, pelo problema que fosse, pelo trabalho difícil, pelo trabalho que não podia parar, pelo que fosse. Mas quando chegava o final da sexta-feira, que era no entardecer da sexta-feira, iniciava o sábado para eles, porque o dia começa ao anoitecer. Então, quando o sol começava a se pôr na sexta-feira, precisavam parar com tudo. Eles não trabalhavam mais, eles não continuavam a construir as suas casas, eles não continuavam a fazer algo muito importante que precisava ser terminado, agora era só no domingo. Tanto que no final do capítulo 15, o texto nos fala sobre José de Arimateia, que ele vai até os líderes e pede o corpo de Jesus. E eles até se assustam, mas ele já morreu. Jesus, sabendo disso tudo, conhecendo toda essa realidade, ele sabia que era necessário que ele morresse ali, para que houvesse toda a realidade dele ser, então, colocado lá na tumba, lá no seu túmulo, ainda na sexta-feira. E aí anoitece, o dia acaba, e eles entram em um hiato de tempo, em que eles não podiam fazer nada. E sabe qual é o problema desse sábado de descanso? É que eles não podiam fazer nada, mas continuavam com um problema. Jesus continuava morto. Eles não podiam fazer nada e continuavam com um problema. A traição não tinha sido resolvido. A morte não tinha sido resolvido. Eles não podiam nem mesmo ir até onde Jesus estava enterrado para poder limpar o corpo dele, para poder passar lá as especiarias, que era a prática do povo de Israel, dos judeus. Nem isso eles podiam fazer. Imagina que sensação, que sentimento desesperador. Eles perderam o Messias, perderam aquele que estava sendo a grande esperança para eles, perderam o mestre, aquele que estava dizendo para onde ir, o que fazer, o que não fazer, e agora eles estavam vivendo um descanso sem saber como seria o dia de amanhã. Que sensação terrível. E para essa sensação, nós costumamos chamar de uma inércia. Você sabe o que é inércia? Inércia é um estado de abatimento, é um estado que é caracterizado pela ausência de reação, falta de energia, falta de capacidade de mudar aquele quadro. E eu imagino que foi exatamente desse jeito que os discípulos viveram o sábado. E agora? O que nós vamos fazer? Vamos voltar a pescar? Nós não podemos, é sábado. Vamos lá limpar o corpo de Jesus? Nós não podemos, é sábado. Vamos levantar uma grande insurreição, vamos aqui nos unir a alguns homens que vão querer pegar em armas para ir contra o Império Romano? Nós não podemos, é sábado. Eu imagino que ao mesmo tempo que isso trazia um desespero, isso também trazia um consolo. Que bom, porque a gente não sabe o que fazer. Muitas pessoas caminharam com Cristo, passaram pela sexta-feira, mas estão sentados em cima de um descanso que não faz sentido algum, porque não chegaram em lugar nenhum ainda. Acham que já conquistaram alguma coisa, acham que já estão vivendo uma vida cristã, ok, pacata, tranquila. Mas quando param para olhar para a vida deles, percebem o seguinte: o que nós fizemos até aqui? O que nós conquistamos? Aonde nós chegamos? Nós não chegamos em lugar nenhum ainda, nem certeza da salvação nós temos. Jesus era a grande esperança daqueles homens, mas e agora?
Quantas vezes Jesus, ele foi a nossa esperança em relação ao casamento, a criação dos filhos, a nossa vida financeira, a nossa salvação, a vida eterna, mas hoje a gente está vivendo em um hiato, em um tempo que a gente não consegue nem mesmo determinar quem nós somos agora. Nós somos aqueles que traíram, nós somos aqueles que mataram, nós somos aqueles que deram as costas, nós somos aqueles que negaram, nós somos aqueles que gritaram, solte Barrabás, nós não queremos esse Jesus, ou nós somos aqueles que ficaram até o último momento, que continuam aqui dispostos a fazer alguma coisa. Quem nós somos? Não existe descanso enquanto nós não chegamos no nosso objetivo. Enquanto você não chegar no céu, a sua vida cristã ela não pode parar. Você não pode achar, tá bom do jeito que está. Já servi a minha igreja por muito tempo. A sua igreja ainda existe? Sim. Você ainda está vivo? Sim. Então ainda tem muita coisa para fazer. Eu já preguei muito. Todas as pessoas à sua volta já foram evangelizadas, já estão com Cristo, já aceitaram a Cristo Jesus? Não. Tem um vizinho seu que ainda não é evangélico, tem um colega de trabalho, tem um amigo, tem um familiar que ainda não é evangélico, então ainda tem pessoas para você pregar o evangelho. Não, todos à minha volta já são cristãos, graças a Deus, mas todas as pessoas que passam por você na rua já conhecem a Cristo? Não, então ainda tem alguém para você falar do amor de Deus? Não pare enquanto a obra do Senhor ainda não parou. Deixe de viver este ato, esse descanso que não é para nós. Aqueles homens, aquelas mulheres com certeza viveram um sábado agonizante, terrível, porque eles queriam poder fazer alguma coisa, mas eles não podiam. E quem sabe alguns deles estavam satisfeitos, porque não sabiam o que fazer. Se você hoje não sabe o que fazer, está na hora de você se voltar para Jesus e falar: Jesus, me tira desse sábado. Eu não aguento mais ficar parado sem fazer nada. Quando nós lemos em Marcos capítulo 16, fala que apenas as mulheres foram se preparar para ir no dia seguinte estar com Jesus. O texto deixa bem claro que os discípulos nem estavam juntos, porque o versículo 3 e o versículo 4 de Marcos 16 fala que elas estavam se perguntando como nós vamos tirar aquela pedra. Ou seja, eles se acostumaram tanto com aquele descanso que não fazia sentido nenhum, que eles nem se mobilizaram para ir abrir a pedra, para ir abrir lá o túmulo, para que aquelas mulheres pudessem lavar o corpo de Jesus. Olha como é terrível quando nós entramos em uma fase de descanso fora do tempo. Eles se acostumaram. Eles sentaram em cima de um descanso fora de hora. E isso gerou graves problemas para as mulheres e para eles depois, quando Jesus se revelou a eles. Quando você está descansando fora do tempo, quando você acha que você já fez tudo o que você precisava fazer, você está vivendo um descanso fora do tempo, fora daquilo que Deus tem para você. Você está perdendo de viver o extraordinário de Deus na sua vida. Quando você se vê rodeado por essa inércia, por esse abatimento, por essa incapacidade de fazer qualquer coisa, porque você se sente incapaz, você se sente fraco, você se sente alguém que não consegue mais fazer nada. Olha, a igreja mudou tanto, eu estou acostumado quando a igreja era assim, quando a igreja era dessa forma, quando faziam assim, e hoje a igreja é assim. Meu irmão, mude a sua forma de entender, adapte-se, mostre-se à disposição daquilo que Deus quer fazer através da sua vida, porque Deus ele não é limitado a quatro paredes. Se hoje, infelizmente, por uma pandemia, a igreja ela precisa alcançar os perdidos através da rede social, faça a sua parte, mas não descanse. Deixe para descansar no lugar certo, que é no céu. Enquanto Deus está te dando vida, viva a vida que Deus tem para você. Saia do sábado. Mas hoje é domingo e a Páscoa de Cristo está nos alcançando e a passagem está nos alcançando. Então saia desse descanso, saia dessa inércia, saia deste momento parado e que você acha que não dá mais para fazer nada. E deixe Jesus mostrar para você que é possível fazer muita coisa ainda, porque Ele tem sonhos, tem projetos extraordinários para você.
que a Páscoa mude o seu estado de vida e que você passe a viver o domingo da ressurreição. A terceira realidade que eu quero compartilhar com você hoje é que muitas pessoas, e quem sabe seja o meu ou o seu caso, estão vivendo sim no domingo, graças a Deus, pastor. Chegamos no domingo, mas ainda não o domingo de Páscoa. Lembre-se, Páscoa significa passagem. E enquanto aqueles discípulos não viveram a passagem do Cristo morto para o Cristo que ressuscitou, o domingo continuava sendo um domingo sem esperança. Muitas pessoas estão vivendo o domingo onde há vida, mas continuam presos ao medo e à incredulidade. Se você não fechou a sua Bíblia, você vai ver aí no capítulo 16, a partir do versículo 1, aquelas mulheres vão até o túmulo, Jesus não está mais lá, elas voltam, começam a falar com os discípulos, sabe o que acontece? Primeiro lugar, as mulheres ouviram dos anjos, vão e falem. E o que o texto fala que aquelas mulheres tiveram? Medo. Muitas pessoas saíram da sexta-feira da comunhão, passaram pelo sábado do descanso, mas estão no domingo com medo de viver aquilo que Deus tem para elas. Com medo de se lançar para a vida que Deus tem planejado para elas. Mas eu tenho medo de abrir mão disso, eu tenho medo de fazer aquilo, eu tenho medo de dizer não para essa realidade, eu lutei tanto por isso, medo. Eu imagino que se aquelas mulheres elas fossem entrevistadas antes de irem ao túmulo de Jesus naquele domingo pela manhã, e elas fossem perguntadas, qual é o maior sonho de vocês ao chegar naquele túmulo? Provavelmente aquelas mulheres falariam, o nosso maior sonho seria chegar lá e aquele túmulo estar vazio. E nós recebemos uma notícia de que Jesus ressuscitou. O nosso maior sonho seria que toda essa história ela acabasse de uma maneira positiva. Jesus ressuscitou. E elas chegam lá, talvez, imaginando se esse repórter estivesse indo junto com elas. E elas chegam lá, o túmulo está vazio, a pedra foi retirada, elas recebem uma notícia, olha, esse Jesus que vocês estão procurando não está mais aqui, ele ressuscitou. E eu imagino o repórter olhando, olha, o sonho de vocês se realizou, o maior pedido, aquilo que vocês queriam. Mas qual era a cara daquelas mulheres? De medo, de pavor. Eu imagino o repórter pensando, mas não era isso que vocês queriam? Mas vocês não tinham falado que era esse o maior sonho de vocês? Muitas vezes nós chegamos diante de Deus e colocamos pedidos, sonhos, projetos diante de Deus. Deus começa a fazer, Deus começa a mover as águas, Deus começa a tirar as pedras que ainda estão tampando os túmulos. Deus começa a colocar pessoas à sua frente para falar, esse seu maior sonho está acontecendo. Isso que vocês acharam que vocês iriam ver aqui não é mais o que está acontecendo. Já aconteceu, já houve a ressurreição, já houve o milagre, já houve a transformação. E sabe qual é a nossa reação? Medo. Medo do novo. Medo do inexplicável, medo do sobrenatural, medo de viver aquilo que Deus tem sonhado para nós. Aquelas mulheres, elas tiveram medo. Por quanto tempo mais você vai permitir que o medo trave a sua vida? O medo de ser feliz, o medo de se relacionar, o medo de acreditar nas pessoas, o medo de acreditar em lideranças, o medo de acreditar na igreja, o medo de acreditar em Jesus. Eu vou até aqui, até onde eu consigo controlar, depois eu não vou mais. Aquelas mulheres tinham a palavra mais linda para falar aos discípulos, mas elas ficaram com medo. O domingo da ressurreição, com medo, continua sendo um domingo qualquer. Se você está vivendo a sua vida cristã com medo daquilo que Deus quer fazer na sua história,
você continua sem viver aquilo que Deus pode fazer de extraordinário na sua vida. Você continua sem conseguir viver uma vida em abundância que Jesus planejou para você. Mas o domingo antes da ressurreição, para aquelas mulheres, para os discípulos, não foi só marcado por medo. Também foi marcado por incredulidade, por falta de capacidade ou de desejo de acreditar. Porque o texto fala que depois que aquelas mulheres deixaram de estar com medo, tomaram a coragem, foram falar com aqueles homens, com os discípulos, com os amigos de Jesus. Sabe qual foi a reação deles? Incredulidade. Eles receberam a melhor notícia que eles poderiam ter recebido, de pessoas que eles conheciam, que eles confiavam, que depois de um tempo venceram o medo, mas eles não se deixaram ser convencidos por aquilo, porque a incredulidade impediu-os de viver a ressurreição. A falta de capacidade ou de desejo de acreditar que aquilo era verdade. Talvez eles ficaram tão traumatizados da comunhão da sexta-feira que gerou traição e morte. Ou ficaram tão acomodados no sábado, de descanso, de inércia, que gerou aquela sensação, aquele sentimento que não há mais o que fazer. E eles já estavam tão preparados para voltar para uma vida sem Cristo, que quando eles recebem aquela notícia, talvez na cabeça de alguns foi: não acredito nisso. Não, mas eu já tinha planejado eu voltar a pescar. Não, mas eu já tinha planejado, eu ia voltar para a minha vidinha mais ou menos. Eu ia voltar para aquilo que era comum, para aquilo que era constante, para aquilo que eu já estava acostumado. Toda essa maluquice, essa doideira desses 3 anos e meio passou, eu já estava me acostumando com a ideia de que vou voltar para a minha vida. Não, isso aí não é verdade não. Eu nunca vi isso acontecer. Só que eles esqueceram de todas as coisas extraordinárias que eles viveram com Jesus. Eles viram esse homem acalmando a tempestade, o mar, o vento. Eles viram este homem multiplicando os pães e os peixes, que era apenas de um menininho para alimentar toda uma multidão. E depois ele faz isso mais uma vez. Eles viram esse homem curar pessoas que estavam com enfermidades que a medicina daquela época não tinha nem tratamento. Eles viram Jesus fazer tantas coisas que eram incomuns, que eram sobrenaturais. E eles faziam parte de um povo que contava na sua história tantos feitos extraordinários de Deus. Eu não vou aqui trazer todos à memória, mas como nós falamos no início, é só lembrar de Êxodo, as 10 pragas e tantas outras coisas, o Mar Vermelho, o Rio Jordão, as muralhas de Jericó. Como eles poderiam desacreditar de algo que Deus, que Jesus poderia fazer? Mas a incredulidade toma conta deles. E para piorar, era a incredulidade de algo que o próprio Jesus tinha falado que iria acontecer. Não era uma incredulidade de um fato novo. Era a incredulidade de algo que eles foram avisados que iria acontecer. Quantas vezes a incredulidade tem travado as nossas vidas? Eu não acredito que isso pode mudar na minha vida. Eu não acredito que a minha esposa, que o meu esposo tem jeito, que os meus filhos têm jeito. Eu não acredito que eu posso sair dessa realidade na minha vida. Eu não acredito que eu posso sair deste quadro financeiro que eu entrei. Eu não acredito na cura deste problema emocional, deste problema físico. Eu não acredito que isso vai acontecer comigo. Não, isso pode acontecer com outra pessoa. Isso pode acontecer lá com o meu vizinho.
perdão. Isso pode acontecer com o pastor, isso pode acontecer com a família do pastor, isso pode acontecer com a família daquele irmãozinho que ora, que lê a Bíblia muito mais do que eu, mas comigo não. A incredulidade impediu aquelas pessoas por um tempo de viver a ressurreição, de viverem a Páscoa da ressurreição. Por quanto tempo a incredulidade tem te impedido de viver o que Deus tem para você? Por quanto tempo a incredulidade tem te impedido de viver o sobrenatural que Deus tem planejado para você? Quando nós vamos em Marcos capítulo 16, no versículo 11, no versículo 13, no versículo 14, mostra a incredulidade deles. 5 pessoas foram até eles falar: Maria, a mãe de Tiago, Maria Madalena, Salomé, os 2 discípulos do caminho de Emaús. Não foram suficientes. Mas hoje é o dia em que a Páscoa vai fazer a passagem da sua vida, de uma vida de incrédulo, da vida de alguém que não acredita, que não confia no poder de Deus para mudar a sua história, para te trazer salvação, para te perdoar, para te libertar deste problema, desse vício, desse pecado. Hoje é o dia em que a Páscoa, o domingo da ressurreição, vai se tornar uma realidade na sua vida, e você vai deixar de ser alguém que é limitado pelo medo e pela incredulidade, e você passará a ser aquele que é transformado e que deixa de ser medroso, deixa de ser incrédulo e passa a ter a coragem e a acreditar naquilo que Deus tem sonhado para você, naquilo que Jesus Cristo quer fazer na sua história, porque hoje é domingo, domingo de Páscoa e domingo da ressurreição. E a última realidade que eu quero compartilhar com você é finalmente quando nós chegamos no domingo de Páscoa, o domingo, aí sim, da vida em Cristo. Quando nós chegamos em Marcos capítulo 16, do versículo 15 ao 20. Aqueles homens finalmente reconhecem a Cristo. Saem da sexta-feira, saem do sábado, saem do domingo do medo e da incredulidade e têm um encontro real com Cristo. E sabe o que é extraordinário? Quando aqueles homens saem dessas realidades que estavam limitando, que estavam aprisionando eles não saem para um momento de festa, de alegria, de que olha, agora está tudo resolvido, agora vamos todos nos alegrar e festejar. Jesus, ele já chega com os 2 pés nos peitos dos discípulos, falando: olha, agora que vocês saíram da sexta, saíram do sábado, saíram do medo da incredulidade, agora está na hora de vocês entrarem para o domingo do trabalho. Porque diferente da nossa realidade, da nossa cultura, o primeiro dia útil para o judeu era o domingo. O domingo não era mais o dia do descanso. Domingo não era mais o dia de ficar parado, de ficar distante de uma realidade, de um compromisso que eles tinham. E Jesus não chega para eles no domingo falando: agora vamos ficar aqui mais um tempo nos alegrando porque eu ressuscitei. Jesus já chega falando o seguinte: então, vamos trabalhar. Tem uma missão para ser feita. Quem sai da sexta, passa pelo sábado, passa pelo domingo do medo e da incredulidade, chega no domingo da ressurreição, chega para o domingo entendendo: precisamos arregaçar as mangas, precisamos trabalhar, há uma missão a ser feita. E Jesus começa a falar lá no versículo 15, que há uma missão, há um trabalho, e as pessoas deveriam ser alcançadas, deveriam ser transformadas, porque Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. Então não adianta mais ficar pensando nos problemas, nos medos, na falta de comunhão, na traição, na morte. Não adianta mais ficar descansando em uma inércia que não faz sentido nenhum. Está na hora de voltar para a missão que Deus nos deu, para a missão que Jesus nos deu, de ir e fazer discípulos. E Jesus lembra a eles que a missão de Jesus, aquela missão que ele tinha começado 3 anos e meio antes, que ele tinha chamado aqueles homens, e que eles tinham caminhado junto com Jesus nessa missão, ela precisava ser continuada. E aí ele fala: agora vão, agora é a vez de vocês, façam discípulos de todas as nações,
batize-os, ensine-os. Leve essa mensagem adiante, sabe por quê? Porque eu venci a morte. Qual que era o maior medo? Qual que era a maior realidade que travava a vida do ser humano? Era o medo da morte. E aí depois do domingo de Páscoa, desta passagem da morte para a vida, desta passagem da condenação eterna para a vida eterna, desta passagem do medo da morte, do medo da condenação, para a certeza da salvação em Cristo Jesus, estes homens, eles deixaram de ter medo da morte. Aqueles que traíram porque estavam com medo de morrer, não traíram mais. Aqueles que abandonaram Jesus porque estavam com medo de serem perseguidos, pararam de negar a Jesus e voltar a caminhar com Jesus, e morreram sim, fisicamente, mas viveram eternamente, continuam vivendo eternamente com Cristo Jesus, porque a morte não mais os alcançou. O que os alcançou foi a vida, e eles foram chamados para a missão de levar essa vida a outras pessoas. Quando nós chegamos no domingo da ressurreição, nós chegamos no primeiro dia útil da vida cristã. Está na hora de trabalhar em prol da salvação de outras pessoas. Em que dia você tem vivido? Na sexta-feira, da comunhão fajuta que gera morte e traição? No sábado, de um descanso sem sentido algum, de uma inércia, de um hiato, de uma vida que nem tem o porquê ser relatado, porque nada aconteceu? De um domingo antes de reconhecermos a vida de Cristo, que é marcado pelo medo e pela incredulidade? Ou o domingo da vida, que marca o primeiro dia útil da vida com Cristo? Quero convidar você, aí mesmo na sua casa, da forma como você estiver, se você pudesse colocar em pé, fechar os seus olhos. Hoje é domingo de Páscoa. Hoje é o domingo em que a passagem ela precisa acontecer. Hoje é o domingo em que a vida ela precisa avançar. Precisa haver a libertação. Precisamos deixar de ser escravos, como o povo de Israel era antes daquele momento, e passarmos a ser livres. Precisamos deixar de ser aqueles que estão parados em uma comunhão que só se preocupa com o seu próprio bem, e passar a viver a vida com Cristo de verdade. Um descanso que não faz sentido algum, e passar a trabalhar em prol do reino de Cristo. De um domingo marcado pelo medo e pela incredulidade, e passar a viver o domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição. Com seus olhos fechados, eu quero orar por você. Eu não sei como você viveu este domingo. Eu não sei como você tem vivido esses dias. Eu não sei se talvez você está receoso por não saber como que vai ser a realidade no seu trabalho nos próximos dias, na sua família, se tem alguém enfermo, se tem um amigo, um conhecido enfermo, alguém próximo a você, ou quem sabe você mesmo. Quem sabe você está com medo, incrédulo, parado, inerte, travado em uma traição, em uma morte, escravo de alguma coisa. Mas eu declaro em nome de Jesus, profeticamente eu declaro sobre a sua vida a Páscoa, a passagem, um novo tempo, uma nova história, não mais presos no Egito, não mais presos na sexta-feira, não mais presos no sábado, não mais presos no domingo antes de reconhecer a ressurreição de Cristo, mas que a partir de agora, a partir de hoje, a Páscoa, a ressurreição, um novo tempo em Cristo Jesus comece na sua vida, em nome de Jesus. Uma nova história se iniciará na sua vida. A Páscoa fará um sentido completamente novo para você hoje, porque você estará passando de uma etapa da sua vida para uma nova etapa em Cristo Jesus.
e aonde havia morte e traição, aonde havia inércia, aonde havia medo, aonde havia incredulidade, só haverá Cristo Jesus, só haverá salvação, só haverá vida eterna, só haverá paz. O amanhã a Deus pertence, o amanhã está na conta de Deus, é Deus que sabe o que é melhor para nós, mas hoje nós tomamos uma decisão de viver o domingo da ressurreição, o primeiro dia útil do trabalho, da vida que Cristo tem para nós. E a nossa vida começará a ser diferente a partir de hoje, para a honra e glória do nome do Senhor. Pai, que hoje seja realmente um dia de passagem para uma nova história, para um novo tempo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado a Deus por essa Páscoa. Uma Páscoa diferente, mais uma vez como foi no ano passado, em casa, junto com os nossos familiares, sem poder estar presencialmente na igreja, sem poder, ó Pai, estar com os nossos irmãos, mas acima de tudo nós podemos estar com o Cordeiro Pascual, que tira o pecado do mundo, que nos limpa, que nos purifica, que muda a nossa história. E é isso que nós mais precisamos. Se derrame sobre nós, nos trazendo vida e nos levando para essa nova história. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer a você que dedicou esse tempo para estar conosco. Eu não sei em que momento que você vai participar conosco deste culto. Se no próprio domingo, se em um outro dia, se vai chegar até você em um outro momento, eu não sei. Mas eu quero pedir duas coisas para você. Primeiro, se possível, tire uma foto, tire um print, poste nas suas redes sociais, marque a igreja, faça as pessoas saberem que a Igreja de Cristo, a Igreja Metodista Oasiana do Maracanã, ela continua trabalhando para levar a Páscoa, a passagem, a salvação para as pessoas que precisam receber essa palavra de vida. Segunda coisa que eu quero pedir para você, encaminhe esse link, encaminhe esse vídeo, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube. Faça que esta mensagem, que este culto chegue ao maior número possível de pessoas, para que essas pessoas elas possam viver esta passagem, esta Páscoa na vida delas. E eu espero que dentro em breve nós possamos estar juntos, após vencermos esta realidade da pandemia, louvando e engrandecendo a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Quero agradecer ao pastor Lucas, que nos cedeu aqui o espaço da nossa igreja para que nós pudéssemos gravar este culto. Quero agradecer todo o pessoal aqui também da igreja, da mídia, né, da transmissão, de toda aqui a parte de iluminação, de som. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida deles. Também o nosso pessoal aí da igreja de Maracanã, que tem trabalhado também, feito, né, cada um a sua parte, para que a igreja não pare. E você também não pare. Continue a falar do amor de Deus, continue a orar, continue a ler a Bíblia, a ter a sua vida com Deus, porque é muito importante em um momento como esse. Nós vamos orar para agradecer a Deus por este tempo juntos, e depois eu incentivo você a ter mais um momento de oração junto com a sua família, em um momento tão especial como é o domingo de Páscoa. Senhor, nós somos gratos a Ti por este momento, por este culto, pela Tua presença. Ó Deus, podemos louvar e engrandecer o Teu santo nome, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo continue a ministrar aos nossos corações. Deus, que essa Páscoa ela venha marcar, Deus, realmente um novo tempo nas nossas vidas. Deus, guarda as nossas vidas, os nossos lares, livra-nos, ó Pai, de todo mal, de toda enfermidade, sustenta-nos, ó Pai, nós confiamos em Ti, nós dependemos de Ti, estamos, ó Deus, vivendo debaixo do Teu querer e da Tua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável do nosso Deus e as bênçãos consoladoras, o Santo Espírito de Deus, permaneça sobre a sua vida, desde agora e para sempre. Amém. Deus o abençoe. Foi muito bom cultuar a Deus com você. Sinta-se abraçado por nós. Estou só